Olá, sexto ano, bem-vindos à nossa aula de número 27. Vamos introduzir o assunto digestão na página 40 da apostila 2. Então, a respeito da nossa digestão, a gente já viu antes que o nosso corpo trabalha de uma forma integrada, né? Para a gente poder obter os nutrientes necessários para o bom funcionamento do nosso corpo, a gente tem que ingerir os alimentos. É através dos alimentos que a gente consegue energia e nutrientes. Os alimentos, então, eles são muito grandes, são estruturas grandes, né? Uma maçã, uma estrutura complexa como uma carne, um bife. Então, o que acontece? Esses alimentos eles têm que ser convertidos em pedaços menores para que consigam entrar na corrente sanguínea. Então, para a gente converter esses alimentos em substâncias menores, existe um processo chamado digestão. Começa na boca, com os dentes, a língua e a saliva. Os dentes fazem a mastigação, a saliva faz a umedece e a língua faz a mistura. A saliva, ela é uma enzima, é uma substância que tem a função de acelerar o processo, ela é uma enzima que é responsável pela digestão do carboidrato. Então, todo mundo deveria mastigar bem devagar, mastigar bastante para poder não engordar e já sentir a saciedade do processo da digestão. Aqui são todas as partes que estão envolvidas. Então, a gente tem as glândulas salivares na bochecha, a cavidade oral, com os dentes e a língua, o pescoço, né, a garganta, aí o esôfago, o estômago, o fígado, o pâncreas, o intestino grosso, o intestino delgado, a vesícula biliar, que é essa vesícula aqui embaixo do fígado, ela joga um detergente durante a digestão para poder digerir a gordura. O intestino grosso, o ânus e essa virgulinha que tem aqui que se chama apêndice. Ele é super importante também. As etapas da digestão, então, como a gente estava falando antes, começa na boca, né? Então, começa durante o processo de mastigação, a gente deveria mastigar 35 vezes de cada lado, o alimento deveria ir bem fluido, bem líquido para o estômago. Já falei que a saliva digere o amido, né, o carboidrato, um tipo de carboidrato. Daí os dentes, a gente troca a nossa dentição, então quando a gente é neném, a gente só faz amamentação, depois quando a gengiva começa a ficar dura pelo surgimento dos dentes, a gente introduz alimentos pastosos. Aí depois, aos 6 anos de idade, quando começa a dentição permanente, depois dos 6 meses já começa a comer comidinha, né? Mas aos 6 anos é os dentes permanentes que não vai mais ter troca. Então, por isso que tem que escovar, passar fio dental e cuidar muito bem. Até os 21 anos de idade, todo mundo tem 32 dentes na boca, tá? Os dentes, eles têm forma e função diferente. Então, o que acontece? Os incisivos, que são os dentes da frente, eles servem para cortar. É o jeito que você corta uma maçã, por exemplo, com a boca. Os caninos, que são os da diagonal, eles têm a função de perfurar, de rasgar, de dilacerar, tá? É o dente que machuca quando o cachorro morde, porque faz o furo. Depois, lá atrás, a gente tem os pré-molares e os molares, que eles têm a função de macerar, de amassar, como se fosse um pilão. Depois que o alimento está misturado com a saliva e mastigado pelos dentes, o nome do produto é bolo alimentar. O bolo alimentar, então, vai para o pescoço numa estrutura chamada faringe.
A faringe, ela é dividida em duas partes. Uma parte de trás que vira esôfago e uma parte da frente que vira traqueia para passar o ar. Quando o nosso pescoço, a gente está falando que a gente está usando muito oxigênio, existe esta passagem aqui de ar, ó. O ar vem por aqui e entra aqui. Aqui entra o ar. Então, existe uma cavidade chamada glote. Esta lingueta dobrada aqui, quando a língua empurra a saliva ou o alimento para engolir, essa pelezinha aqui chama epiglote, porque ela fica sobre a glote, ela tampa a passagem de ar, para a gente não se afogar, para a comida não entrar no buraco errado. Todo mundo já ouviu essa expressão, né? O movimento da língua inicia um movimento involuntário, você não coordena. Depois que você engoliu, desce sozinho através de um movimento chamado peristáltico. O movimento peristáltico começa na boca e termina no ânus quando ocorrer a saída da digestão, tá? Então, o bolo alimentar, que é uma mistura de saliva e de comida amassada, desce por essas contrações aqui, ó. Contraiu aqui, que são os movimentos peristálticos. Desce pelo esôfago e entra no estômago. Vocês estão vendo que o estômago aqui tem um monte de minhoquinha dentro? Isso aqui chama microvilosidades. Já vou mostrar para vocês. Então, lá no estômago, ele vai receber mais ácidos, chamado de suco gástrico. É um conjunto de produtos químicos que a gente produz no nosso corpo. É aquela queimação que sobe na garganta, tá? Porque é ácido. Então, o estômago é uma bolsa preparada para receber esse ácido. O bolo alimentar era para estar triturado, porque senão saiu grão de milho no cocô. Se você não quebrar a capinha do milho na mastigação, o milho sai inteiro, o feijão sai inteiro. Então, você consegue perceber se você se alimentou direito ou não. Aquela capinha do milho é de celulose, a gente não quebra. O único que quebra aquela capinha é o cupim. Então, daí lá no estômago, começa a digestão das proteínas por uma enzima chamada pepsina. Por isso que é importante mastigar muito bem as carnes, tá? A carne fica digerindo dentro da gente em torno de 4 horas. Por isso que a gente diz que o processo de digestão inteiro demora umas 4 horas. Depois que o bolo alimentar se misturou com o suco gástrico, ele se torna um outro produto, uma outra substância chamada quimo. Então, o bolo alimentar se transformou em quimo. E o quimo é direcionado por movimentos peristálticos para o intestino delgado. Lá no intestino delgado é que tem absorção dos nutrientes. A primeira parte do intestino delgado chama duodeno. É ele que é encarregado de pegar todos os nutrientes. O duodeno ainda secreta substâncias que são liberadas do fígado, do pâncreas, para transformar em um outro produto que o quimo vai se transformar em quilo. Por isso que a gente diz que engorda alguns quilos. A microvilosidade, a professora desenhou aqui, ó. Qual linha é maior? É esta ou esta? Esta. Por isto que o estômago e o intestino são formados por microvilosidades, porque aumenta a área de absorção. Então, em vez de só absorver aqui, ele absorve tudo assim e aumenta a área de absorção. Depois
que o quilo saiu do intestino delgado, ele vai, os nutrientes vão para a corrente sanguínea e o resto do quilo se transforma em bolo fecal. Aí no intestino grosso vira bolo fecal e o corpo vai reaproveitar a água que foi usada na digestão. Por isso a importância de ingerir 2 litros de água por dia, porque você tem no mínimo 3 refeições. Então, daí no intestino grosso chupa a água e essa água é encaminhada para o rim. No rim vai ser filtrado, absorvido os sais minerais e o que não for bom de sais minerais vai sair no xixi. Por isso que a urina é salgada. Outra estrutura que tem no intestino grosso, que eu falei da importância dela, é o apêndice. Porque o apêndice é responsável por monitorar as bactérias da nossa digestão. Então, a gente tem bactérias boas, que a gente chama dos biorreguladores, né? É a biota do nosso intestino, a nossa fauna e flora intestinal, os bichinhos que vivem na nossa barriga. Só que existem bichinhos que são do mal, então, que causam a intoxicação alimentar, né? Então, o apêndice fica monitorando. Quando o apêndice encontra uma microbactéria do mal, ele dá diarreia na gente para a gente não pegar nada daquilo e eliminar tudo sem passar mal. Sabe aquele barulho que fica na nossa barriga quando a gente tá com fome ou quando a gente comeu alguma coisa? Então, aquilo é 2 coisas. É o estômago vazio avisando que tá com fome. Aí você, como o movimento peristáltico não para, você acaba ingerindo ar. E daí o ar andando na barriga faz o barulho. E esse ar sai depois na forma ou de arroto, se não tiver passado pela... Tem uma válvula aqui, ó, do estômago para o intestino, aqui, ó. Esse estrangulamento aqui, ó, se chama válvula piloro. É esta válvula que fica regulando a passagem da comida para o estômago, do estômago para o intestino, depois da ação do suco gástrico. Então, se o ar não passou pelo piloro, ele volta na forma de arroto. Se o ar passou pelo piloro, ele sai na forma de pum. E o pum também é a fermentação da comida, né? E a decomposição da matéria orgânica que produz gás metano, CH4. A gente vai ver, estudar muito esse gás. Esse gás é responsável pelo efeito estufa e pela destruição da camada de ozônio. Aqui, então, depois que a gente viu todo esse processo de digestão, a gente percebe que a digestão ela é dividida em 2 partes. A digestão mecânica, composta pelos músculos e pelos dentes, e a digestão química, que são as reações químicas da transformação do bolo alimentar em quimo, em quilo, em bolo fecal. Aqui tem uma pesquisa para vocês fazerem a respeito dessas doenças aqui, para vocês procurarem 2 coisas dessas doenças. Como elas acontecem e como elas não acontecem, como previne, como não pega a doença. Exercícios da página 43 e 44 para a próxima aula, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.